dele, pois a sua aparência estava tão desfigurada, mais do que de outro qualquer, e a sua figura mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim borrifará muitas nações, e os reis fecharão a boca por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que eles não ouviram entenderão. 53, versículo 1. Quem deu crédito à nossa pregação, e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e, olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca, como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo foi ele atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia, ao Senhor agradou o moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá, e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Amém. Louvado seja o nome do Senhor pela sua palavra. A palavra de Deus, ela é a verdade, ela é viva, ela é eficaz. Esta palavra foi dita pelo profeta Isaías, muitos anos antes de Cristo vir e padecer na cruz e morrer na cruz. E esse texto fala exatamente da sua morte. Ou seja, Deus anunciou tudo antes de acontecer. Aliás, tudo isso foi decretado desde a eternidade. Antes da fundação do mundo, Deus determinou tudo. Ele fez o seu decreto, a sua palavra. E tudo tem se cumprido exatamente como está escrito. Aqui no texto fala que, no versículo 14, que ele borrifará muitas nações. Nações de que? Famílias. Na antiguidade, né, uma família se colocava em uma área
geográfica, né, numa determinada parte da terra, e ali iam prosperando, ali iam frutificando, tendo filhos, e os filhos ficavam todos ali, e ali ia formando, né, uma família, uma grande família, e dessas famílias surgiram países, como Israel. Era uma família de Jacó, 12 filhos, veio os filhos dos filhos, e formou a nação que hoje é o país de Israel, amém? Então aqui diz que ele borrifaria muitas nações, muitas famílias. Qual que foi a promessa que Deus fez para Abraão? No seu descendente será abençoado todas as famílias da terra, não é isso? Então, em Cristo Jesus, nós somos abençoados, nós tornamos participantes das promessas de Deus, que Deus deu a Abraão. A Bíblia diz que tendo a Escritura previsto que Deus salvaria para si um povo, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão. Ele fez promessas a Abraão. E aqui Cristo foi para a cruz, depois diz os estudiosos que parece que 1600 anos depois da profecia de Isaías. Ele foi para a cruz e cumpriu tudo que está escrito aqui. Ele purificou para Deus um povo santo, um povo que vai morar na herança, que vai participar da herança que Deus tem preparado para nós, amém? O texto começa falando: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor. Só quem dá crédito a esta palavra, só quem dá crédito a pregação do Evangelho, a esse se manifesta o braço do Senhor, e esse se torna participante da graça de Deus, desta graça, de algo maravilhoso que Cristo nos deu direito na cruz do Calvário. Só quem crê, só quem dá crédito, só quem valoriza, e a palavra de Deus hoje é para que nos levarmos a valorizar o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Nós vamos ver aqui tudo o que ele padeceu, né? O Espírito de Deus falou muito comigo nesta tarde sobre o sacrifício de Cristo, e eu quero passar para a igreja aquilo que o Espírito Santo falou comigo, que ele me mostrou nesta palavra, nesse texto. O versículo 3 diz que ele era desprezado e o mais indigno entre os homens de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Era desprezado e o mais indigno entre os homens. Cristo, no dia da sua crucificação, ele foi preso, foi amarrado, exatamente como se amarrava o cordeiro, porque ele é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Exatamente como se amarrava o cordeiro, ele foi amarrado, foi preso e foi conduzido para a cruz. E ali ele foi chicoteado, foi esbofeteado. E o texto fala aqui que não havia parecer nem formosura. Ele estava totalmente desfigurado, todo machucado, ferido pelas nossas transgressões. Ele era desprezado. Quem olhava para ele, escondia o rosto, virava o rosto, o desprezava. Ele não foi recebido como o Cordeiro de Deus, como aquele que foi para a cruz no nosso lugar. Ele foi desprezado, ele foi humilhado, ele foi vituperado, ele sofreu terrivelmente, padeceu, sofreu dores terríveis. Aquela cruz, aquilo doeu para valer, aquilo sangrou, aquilo machucou a cabeça, aquilo feriu. As chicotadas, parece que naquela época se barrava lâmina nas pontas do chicote, aquilo cortou, feriu as costas, aquilo doeu para valer. E ele foi para ali,
no nosso lugar. Quem deveria sofrer tudo aquilo era nós, todos os pecadores, mas a morte dele foi substitutiva, porque está escrito que a alma que pecar, esta morrerá. Mas ele morreu a nossa morte, ele foi para ali no nosso lugar, ele recebeu as chicotadas que nós merecíamos. Ele morreu para que nós tivéssemos vida, ou seja, para que nós fôssemos reconciliados com o Pai, fôssemos colocados na presença do Pai. E ali na cruz ele disse: Deus meu, por que me desamparastes? Deus o desamparou, o Pai o desamparou, porque o nosso pecado, as nossas imundícias, a imundícia de todo aquele que crê nele estava sobre ele. E o pecado separa o homem de Deus, ele foi separado de Deus, ele morreu a nossa morte, a morte espiritual, por causa do nosso pecado. Ele foi desamparado para que o Pai nos amparasse hoje e nos desse direito a uma herança maravilhosa guardada nos céus, no reino dos céus para nós. Ele era o mais indigno entre os homens. Ele não era simplesmente indigno, ele era o mais indigno entre os homens. Para aquela sociedade corrompida daquela época, os religiosos, os políticos, todos eles desprezaram o Senhor Jesus. É claro que os seus discípulos estiveram ali e não o desprezaram, creram nele e sofreram junto com ele, né, quando ele sofria na cruz. Mas a sociedade daquela época, os sacerdotes, os membros do Sinédrio, as autoridades daquela época e a própria sociedade, os religiosos, aqueles que se julgavam melhor do que os outros, o condenaram, exatamente como acontece hoje. Aquela raça ali reunida e gritando: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Só era crucificado os piores criminosos que existiam naquela época. Ele foi contado com os transgressores. Ele foi contado com aqueles que transgrediam a lei de Deus. Ele foi contado com eles. E foi para a morte, foi para a cruz. E morreu a nossa morte. Aquele que estava nos céus, na glória de Deus, entre os anjos, que vivia naquela maravilha que é o céu, que o Espírito de Deus nos mostra, nos revelou, que é algo maravilhoso, mas que é muito mais além do que a nossa mente pode alcançar. Ele deixou tudo aquilo e veio, tomou a forma de homem, e se humilhou até a morte, e morte de cruz, e se tornou o mais indigno entre os homens. O Filho glorioso, que vivia na glória dos céus, se tornou o mais indigno entre os homens. Pensa numa pessoa indigna hoje, uma pessoa que vive na sarjeta, jogado, desprezado por todo mundo. Ele foi mais ainda. Por amor a mim, por amor a você. E a palavra de hoje é para que nós valorizemos o sacrifício de Cristo, para que nós venhamos olhar para a cruz e ver com os olhos da fé tudo o que Ele padeceu no nosso lugar. Ele era o mais indigno entre os homens, desprezado. E aqui diz: não fizemos dele caso algum. A sociedade não fez caso dele. Ele foi rejeitado, desprezado. Isso aí não tem nenhum valor. Isso não vale nada. Isso é um mentiroso. Ele foi chamado de mentiroso. Foi chamado de blasfemo. Foi acusado de blasfemar contra Deus. Foi chamado de endemoniado. Isso aí expulsa demônio, é pelos demônios, por Beelzebul. Tudo isso falaram dele. Aquele que vivia na glória, que desceu e tomou
a forma de homem e foi para a cruz no nosso lugar. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si. Tomou as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si. Ele nos sarou física e espiritualmente falando. Ele veio trazer a saúde física e a saúde espiritual. Ele veio nos tirar da morte e nos colocar na vida. Ele tomou uma coroa de espinho para que nós recebamos uma coroa de glória e no fim a coroa da vida. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Essa paz que nós temos hoje, por causa do castigo dele. Ele sofreu, foi deprimido, ele sofreu angústias terríveis que chegou a suar sangue. A paz foi tirada naquele momento, não tinha paz do seu espírito naquele momento. Era tamanha a angústia que ele suou com gotas de sangue, para que nós tivéssemos a paz que temos hoje. Louvado seja o nome do Senhor. E pelas suas pisaduras fomos sarados, fomos curados, fomos sarados pelas suas pisaduras. Ele foi oprimido e não abriu a sua boca, como um cordeiro foi levado ao matadouro, como ovelha muda perante os seus tosqueadores. Ele não abriu a boca, ele não reclamou, ele veio para cumprir, ele veio sabendo o que ia acontecer com ele, ele sabia de tudo que ia passar, tudo que as autoridades, os sacerdotes, o povo ia fazer com ele, ele sabia de tudo, mas por amor a mim, por amor a você, ele não recuou, ele não retrocedeu nenhum momento, por amor a nós. Certa vez ele disse: Pai, se possível, faça de mim esse cálice, porém não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. O cálice que ele estava falando é o cálice da ira de Deus, da ira que estava sobre nós, sobre todos os pecadores. Nós estávamos condenados ao inferno, em rebeldia contra Deus. Esse é o cálice que ele bebeu, o cálice da ira de Deus. Ele não abriu a sua boca, ele foi levado, como ovelha muda perante os seus tosqueadores. Sabe o que acontece? A ovelha, não é quando está fazendo calor, quando vai começar o calor, que vai lá e tira a sua lã para que ela passe um verão mais tranquilo. Não, é quando está vespando o inverno, quando está chegando o frio, vai e tira a sua lã. Literalmente, eles tiraram uma veste de Cristo. Ele foi para a cruz nu. Tiraram literalmente e também foi tirado toda a dignidade. Ele estava ali envergonhado, humilhado. Ou seja, socialmente, espiritualmente, nu perante aquela sociedade. Não só fisicamente, mas a vergonha da nossa nudez estava sobre ele. Ele foi envergonhado por causa dos nossos pecados. A palavra de Deus, quando fala de nudez, quando fala para cuidar das nossas vestes, para que não apareça a vergonha da sua nudez, para que não apareça o nosso pecado, porque o nosso pecado foi coberto pelo sangue dele, mas ele foi exposto publicamente por causa dos nossos pecados. Foi envergonhado, humilhado, até a morte e morte de cruz. Não reclamou, foi calado. Mesmo quando perguntaram, algumas vezes, dependendo das perguntas, ele não respondeu, ele ficou calado. Ele foi simplesmente
levado para a cruz com prazer, com amor a nós. Não houve justiça para ele ali. E é interessante que não foram os judeus, não foram as autoridades, não foi os sacerdotes que levou ele para a cruz. Que levou ele para a cruz foram os nossos pecados. A Bíblia diz que ao Pai agradou moê-lo por causa dos nossos pecados. O Pai o levou para a cruz por causa dos nossos pecados. Ele tomou sobre si os nossos pecados e foi para a cruz para expiar os nossos pecados. Ali naquele momento ele era o bode expiatório, aquele que faz expiação dos pecados. Todavia, ao Senhor agradou o moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O Pai o fez enfermar por causa dos nossos pecados. Mas aqui a palavra diz que o trabalho da sua mão ele verá e ficará satisfeito. Com certeza hoje ele está satisfeito lá no céu à direita do Pai, olhando e vendo os fiéis, aqueles que honram o nome dele, aqueles que valorizam o seu sacrifício. Ele olha e tem prazer, o bom prazer, o trabalho da sua alma, aquilo que ele padeceu na sua alma, valeu. Ele olha e veja e fala, com certeza ele pensa, valeu a pena. Tem um povo santo ali me servindo, tem um povo santo valorizando o meu sacrifício, me honrando o meu nome na face da terra. Ele sente esse prazer com certeza. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Ele justificou a muitos e ainda vai justificar a muitos. A palavra do Senhor diz que ele foi morto desde a fundação do mundo. Mas ele não morreu lá na fundação do mundo, ele morreu há 2000 anos atrás, quando a terra já existia há muitos anos. Mas está falando do alcance do seu sacrifício, desde Adão até o último que se converter, o sangue dele vai purificar de todo pecado. Todo aquele que crê vai ser purificado. Então o alcance é desde a fundação do mundo até o último que se render, que valorizar o seu sacrifício, que crê na sua palavra. Mesma coisa quando fala que Deus nos escolheu desde a fundação do mundo, nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, aliás. Então desde a eternidade Deus nos elegeu nele, nos escolheu nele. Aí tem gente que fala que Deus escolheu uns para ser salvo e outros para ser condenado. Não tem nada disso, nos escolheu nele, ou seja, aquele que se achegar a ele é o escolhido. Esse vai ser salvo pelo sacrifício dele, pela eficácia do sangue dele. Esse é que vai ser salvo. Esta é a eleição, a escolha. Amém? Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu, e ainda intercede. Ele derramou a sua alma na morte. Ele sofreu a morte, ele sofreu as angústias do inferno, as angústias da morte. Foi contado com os transgressores, com aqueles que desobedeciam à lei, como eu já disse no início. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos. Aqui ele era o bode emissário, aquele que levava os pecados. Lá nos rituais mosaicos, ali se levava ali 2 bodes, o bode expiatório e o bode emissário. O bode expiatório, ele era morto, ele era sacrificado, e o bode
emissário. Simbolicamente ele pegava o pecado do povo e levava ao deserto. Ele era levado por uma pessoa ao deserto. Simbolicamente ele estava levando os pecados do povo. Jesus levou os nossos pecados sobre si. Ele não levou para o deserto, ele levou para o inferno e depositou diante de Satanás aquele fardo pesado que nós carregávamos. Ele levou sobre si os nossos pecados. Tem gente que fala que ele não desceu ao inferno literalmente, que isso não é só simbólico, mas ele foi literalmente, porque ele levou os nossos pecados. Ele veio para desfazer as obras do diabo. O pecado é a obra do diabo. Essa natureza ruim, pecaminosa que foi plantada no ser humano. Isso foi o diabo que fez quando Adão desobedeceu a Deus. E ele tirou esse fardo pesado, esse pecado de nossa vida e colocou em nós a natureza divina. Na carta de Pedro fala isso, que nós somos participantes da natureza divina. E aí? Por que a gente ainda faz coisas erradas? Porque a natureza carnal ainda está aí. Nós devemos ser transformados dia após dia. A palavra do Senhor diz, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Cabe a nós, através da leitura, meditação e obediência à palavra, pela ação do Espírito Santo, ter a nossa mente renovada a cada dia, para que a natureza de Deus, a natureza de Cristo venha crescer em nós, e essa natureza seja cada vez mais anulada nas nossas vidas. Ou seja, despir do velho do homem e se revestir do novo homem. Do novo homem criado em verdadeira justiça e santidade. Não deixar que o pecado venha mais dominar as nossas vidas. Ele levou o pecado de muitos, de todos aqueles que creem nele, e pelos transgressores intercedeu. Ele intercede por nós. Ele está junto do Pai, está intercedendo por nós. Ele é o nosso mediador, é aquele que está entre nós e Deus. Intercede por nós. Quando alguém peca, Satanás acusa. Mas quando a pessoa se arrepende, confessa, ele intercede por nós. E o sangue dele nos purifica de toda injustiça. Então, meu amado irmão, vamos valorizar mais o sacrifício de Cristo na cruz. Vamos esquecer as filosofias deste mundo, vamos esquecer os problemas, as picuinhas, os problemas, as pessoas que nos perseguem. Vamos perdoar, perdoar, perdoar sempre. E estar firmado nesta promessa, com a certeza de que aquilo que nos espera é muito maior do que tudo que nós já experimentamos aqui neste mundo. Não vale a pena ficar ruminando a raiva, o rancor, o ressentimento, ficar com essas coisas no nosso coração. Vamos ser transformados dia após dia. Vamos ter a nossa mente renovada. A palavra do Senhor diz que nós temos a mente de Cristo. É uma mudança de mente, é uma mudança de pensamento. A ciência fala de metanoia, né? Mudança de mente. Foi isso que ele fez conosco. Mudou todo o pensamento, mudou a maneira de pensar, a visão de ver as coisas, né? O entendimento da palavra. Ele mudou tudo, tirou a filosofia religiosa, as doutrinas religiosas, os ensinamentos, né, deste mundo, e colocou em nós a sua palavra, a sua verdade, que vai nos transformando dia após dia. Então, para crescer na graça e no conhecimento de Deus, para cada dia mais ser cheio dessa natureza divina, é a prática da palavra, é a submissão à palavra, submissão à voz do Espírito Santo, que nos guia em toda a verdade, que nos orienta, que nos ensina, que testifica no nosso coração quando a gente está errado. Não vamos resistir ao Espírito Santo. Mostrou para você que está errado, que precisa pedir perdão, vai e obedece logo. Não demore,
Porque o pecado tira a gente da presença de Deus. A falta de perdão deixa a pessoa presa. A parábola do credor, né, incompassivo mostra-nos isso. Aquele que não perdoa, ele é preso. E ele é atormentado por demônios. Tem muita gente sofrendo, até mesmo enfermidades. Tem muita gente que não dorme direito. Estou falando de crente, né? Porque o mundo já está entregue ao pecado mesmo. Mas tem muito crente que não dorme direito à noite. Por quê? Porque não libera perdão. Não estou falando que todo mundo que tem problema de insônia, né, é falta de perdão. Não, tem outras causas, né? Mas tem gente padecendo porque não libera perdão. Quando lembra daquilo que aconteceu 1 ano, 2 anos, 10 anos atrás, o coração entristece. Por quê? Porque não perdoou. Libera o perdão. Porque quando você perdoa, você é perdoado. O Senhor Jesus foi para a cruz para que nós fôssemos perdoados dos nossos pecados. Então, assim como nós perdoamos, nós vamos ser perdoados. Amém? Então, guarda essa palavra no seu coração. Olha para a cruz. Tenha os olhos fitos na cruz. Olha o que Jesus fez por você. Não olhe as circunstâncias, os problemas, as perseguições, até mesmo dos falsos irmãos. Não olhe o problema que teve com alguém na igreja. Perdoa, perdoa, perdoa. 70 vezes 7. Mas fique na presença do Senhor. Valorize o seu sacrifício e terás uma herança maravilhosa guardada no reino dos céus para você. Amém? Deus abençoe a igreja com esta palavra em nome de Jesus.